A era da exploração e da colonização, desde o final do século XV até bem entrado o século XIX, representa um dos capítulos mais audazes, mas também mais brutais, da história da humanidade. Os grandes veleiros que sulcavam oceanos desconhecidos não eram meros veículos de descoberta ou conquista, eram autênticos microcosmos da sociedade da época, repletos de esperanças, ambições, mas também de uma fragilidade humana avassaladora. Na retórica da aventura e da riqueza, a verdade mais crua e universal era frequentemente silenciada: a omnipresença da morte. Embarcar numa viagem transoceânica era, em essência, assinar um pacto tácito com a possibilidade de não regressar. Não se tratava apenas dos riscos inerentes à navegação, tempestades apocalípticas, naufrágios em recifes traiçoeiros ou ataques de nações rivais, mas de uma ameaça muito mais insidiosa e constante: a morte silenciosa que espreitava em cada canto, cada ração de bolacha infestada. Estes navios, desde as pequenas caravelas até aos imponentes galeões e naus de linha, eram ambientes de sobrevivência extrema, projetados primariamente para o transporte de carga valiosa, armamentos, ou, no caso dos navios de migrantes, o maior número possível de almas vivas. A concepção da habitabilidade era rudimentar e as condições higiênicas, para não dizer inexistentes. Os espaços eram confinados, úmidos, com ventilação deficiente e frequentemente infestados de roedores e parasitas. A convivência forçada de centenas de pessoas, muitas delas já debilitadas pela vida em terra ou pelo próprio processo de embarque, criava um ecossistema perfeito para a proliferação de doenças. Não havia água potável em abundância, a comida fresca escasseava poucos dias após a partida e a dieta compunha-se principalmente de provisões secas, salgadas ou em conserva, carentes de nutrientes essenciais. Os sonhos de glória, riqueza ou uma nova vida no novo mundo deparavam-se brutalmente com a realidade de uma travessia onde cada dia era uma batalha contra a fome, a sede, o frio, o calor asfixiante, a disciplina férrea e, sobretudo, a doença. O conceito de morte no mar transcendia o mero evento biológico. Era uma experiência coletiva que moldava a psique de todos a bordo. Não era uma eventualidade distante, mas uma certeza cotidiana, especialmente nas travessias mais longas ou com maiores contingentes de passageiros. A diferença entre as expectativas idealizadas da aventura e a dura realidade da mortalidade no mar era um abismo. Enquanto em terra firme a morte costumava estar rodeada de rituais, lutos prolongados e o consolo de uma sepultura conhecida, no vasto e indiferente oceano, as convenções humanas desvaneciam-se. A dignidade do corpo, a solenidade do adeus e a promessa de um lugar de descanso eram subsumidas pelo imperativo brutal da sobrevivência. Os corpos não eram enterrados, eram devolvidos ao elemento que os transportara, mas que também os reclamava. Esta primeira parte estabelece o sombrio pano de fundo sobre o qual se desenvolverá a análise dilacerante de como a morte e as suas consequências físicas eram geridas no ventre metálico dos navios coloniais, revelando uma verdade que, pela sua crua, foi frequentemente silenciada pelo romantismo da epopeia marítima. É uma verdade que exige ser contada não com morbidez, mas com a seriedade e o respeito que merecem as inúmeras vidas que terminaram nas profundezas abissais. A narrativa da conquista e do comércio, embora fundamental, ofusca frequentemente o sofrimento humano inerente a cada travessia. Este texto procura iluminar essa sombra, desvendando o destino daqueles que ficaram a meio do caminho, reclamados pelas inexoráveis leis do mar. Neste contexto, a morte não era um fim, mas uma constante, uma presença tangível que recordava a cada alma a bordo a sua própria vulnerabilidade, uma sombra alongada que se projetava sobre cada mapa, cada bússola e cada anseio por terra firme. A história dos navios coloniais, portanto, não pode ser compreendida sem mergulhar na história dos seus mortos. Na sombria crônica da mortalidade a bordo dos navios coloniais, as doenças erguiam-se como o adversário mais implacável e omnipresente, um assassino silencioso e invisível que dizimava tripulações e passageiros com uma eficiência aterradora. Longe das batalhas navais ou dos naufrágios dramáticos que capturam a imaginação, a realidade cotidiana da morte no mar
era dominada pela lenta e agonizante queda de indivíduos perante males que a medicina da época era incapaz de compreender, muito menos de curar. A doença não era uma eventualidade, mas uma certeza estatística para qualquer travessia de duração considerável. Era o grande colidal, afetando marinheiros experientes, soldados valentes, colonos esperançosos e, tragicamente, crianças e mulheres por igual. O escorbuto, provocado por uma deficiência severa de vitamina C, era a praga por excelência das viagens longas. Os seus sintomas, que começavam com gengivas sangrentas e fraqueza, progrediam a hemorragias internas generalizadas, reabertura de feridas antigas, gangrena e, finalmente, uma morte lenta e dolorosa. Era um mal que, sem o conhecimento da sua origem nutricional, era percebido como uma maldição inexplicável. As dietas a bordo, baseadas em bolachas secas, carne salgada e peixe salgado, careciam por completo das frutas e vegetais frescos que preveniam esta doença. Os marinheiros, na sua ignorância, atribuíam o escorbuto ao ar do mar ou ao excesso de trabalho, enquanto a solução, citrinos, estava frequentemente ao alcance, mas a sua importância vital não foi compreendida até séculos depois. Milhares de vidas foram perdidas inutilmente perante este inimigo invisível. Mas o escorbuto não estava sozinho. As doenças gastrointestinais, como a disenteria causada por bactérias ou amebas, eram endêmicas. A falta de higiene a bordo era espantosa. As latrinas eram rudimentares e frequentemente transbordavam. Os conveses contaminavam-se com dejetos humanos e animais, e a água potável era armazenada em barris que rapidamente se tornavam insalubres, propícios ao crescimento bacteriano. A água estagnada e contaminada era o principal vetor destes males, que provocavam diarreias severas, desidratação e esgotamento, levando à morte em questão de dias. O tifo, transmitido por piolhos e pulgas que proliferavam na roupa suja e nos espaços infestados, causava febres altas, delírios e erupções cutâneas, com uma alta taxa de mortalidade. A varíola, uma doença viral altamente contagiosa, era particularmente devastadora em navios repletos, onde a proximidade dos indivíduos garantia sua rápida propagação, deixando um rasto de cegos, desfigurados e uma esteira de cadáver. As condições de vida a bordo não só propiciavam o aparecimento destas doenças, como as transformavam em epidemias incontroláveis. A sobrelotação era a norma. Centenas de pessoas, por vezes milhares, nos navios de migrantes ou escravos, amontoavam-se em conveses inferiores com pouca ou nenhuma ventilação. O ar tornava-se denso, viciado e saturado de odores corporais, excrementos e o fedor da doença. A ventilação deficiente impedia a dissipação de patógenos e a entrada de ar fresco, criando um ambiente sufocante e propício à reinfecção. A falta de higiene pessoal era inevitável. A água doce era racionada para beber, não para tomar banho ou lavar roupa. A roupa ficava encharcada de suor, sujidade e fluidos corporais, tornando-se um refúgio para piolhos, pulgas e outros vetores de doença. A medicina da época era tragicamente impotente. Os cirurgiões a bordo, se os havia, careciam de conhecimentos de bacteriologia, virologia ou nutrição. Os seus tratamentos eram frequentemente ineficazes e, por vezes, mais prejudiciais que a própria doença, sangrias, purgas e remédios à base de ervas, cujo efeito era mínimo. O isolamento dos doentes era difícil de implementar num navio, e a quarentena, se tentada, era rudimentar e frequentemente tardia demais. Assim, o navio transformava-se de um meio de transporte num hospital flutuante e, com demasiada frequência, num leito de morte coletivo. A verdadeira magnitude das mortes no mar por doença é incalculável, mas estima-se que superou em muito as produzidas por naufrágios, batalhas ou qualquer outra causa. Era o inimigo invisível, o mais persistente e mortífero, que recordava a cada alma a bordo a precariedade da sua existência na vastidão implacável do oceano. Se as doenças eram um assassino silencioso e persistente nos navios coloniais, os acidentes, a violência e a hostilidade intrínseca do próprio oceano representavam ameaças mais súbitas e brutais, acrescentando camadas de perigo a uma existência já precária. A vida de um marinheiro ou passageiro no navio da era colonial era uma dança constante com o risco, onde cada tarefa, cada tempestade e cada encontro podiam tornar-se uma passagem direta
para a tumba aquática. Estes perigos, ao contrário da lenta erosão da doença, costumavam ceifar vidas de forma abrupta e frequentemente sem aviso prévio, deixando os sobreviventes com cicatrizes físicas e psicológicas que transcendiam a mera memória. O trabalho num veleiro era, por natureza, uma ocupação de risco extremo. Os marinheiros, e por vezes os passageiros que deviam ajudar em caso de necessidade, eram forçados a trepar por mastros altíssimos e aparelhos intrincados, muitas vezes sob condições climáticas adversas, com vezes escorregadios pela umidade e ventos huracanados que os açoitavam sem piedade, e o constante arfar e balançar do navio. As quedas da mastreação ou pela borda eram acontecimentos tragicamente comuns. Um passo em falso, um cabo escorregadio, uma rajada inesperada, ou um simples momento de fadiga podiam significar um mergulho fatal nas águas frias e impiedosas do oceano, sem esperança de resgate. A velocidade do navio, as correntes marinhas e a noite convertiam qualquer tentativa de salvamento numa quimera na maioria das ocasiões, selando o destino daqueles que caíam à água, muitos dos quais não sabiam nadar. Além das quedas, os acidentes com o próprio equipamento do navio eram uma fonte constante de perigo. Cabos que se rompiam sob tensão com força explosiva, velas que se soltavam e açoitavam com a força de um chicote, blocos e roldanas que falhavam e caíam de alturas consideráveis, ou o movimento descontrolado da carga nos porões durante uma tempestade, podiam provocar lesões catastróficas, amputações, fraturas expostas, esmagamentos e traumatismos crânioencefálicos. As operações de fundear ou levantar âncoras, o manejo da artilharia pesada ou a simples ação de içar ou arriar velas requeriam uma coordenação precisa e uma força imensa, e qualquer erro podia ser fatal. Os cirurgiões a bordo, já limitados nos seus conhecimentos para tratar doenças, eram ainda mais ineficazes perante feridas de tal magnitude, podendo frequentemente oferecer apenas amputações brutais sem anestesia ou uma morte piedosa. A violência interpessoal também deixava a sua marca. A sobrelotação, a tensão constante, a disciplina férrea, as rações insuficientes e o consumo de álcool, quando disponível, geravam um ambiente propenso a conflito, brigas entre marinheiros, motins contra capitães tirânicos ou duelos improvisados com armas brancas podiam culminar em mortes a bordo. Além disso, a era colonial foi marcada pela pirataria e pela guerra naval. Os encontros com corsários, piratas ou navios de nações inimigas podiam transformar-se rapidamente em sangrentas batalhas. As balas de canhão, os fuzis e as armas de abordagem ceifavam vidas, deixando com vezes manchados de sangue um saldo de mortos e feridos que se somava às perdas da viagem. Finalmente, o próprio oceano era um adversário implacável. As tempestades, desde as mais comuns até aos furacões devastadores, punham à prova a resistência dos navios e a tempera das suas tripulações. As ondas gigantescas podiam varrer pessoas pela borda ou fazer o navio virar, enquanto os raios e o granizo somavam-se ao caos. O frio extremo nas latitudes polares ou os calores sufocantes nos trópicos, sem meios adequados de aclimatação ou proteção, também contribuíam para a fraqueza física e para a morte por exposição. E subjacente a todos estes perigos, a desnutrição e a desidratação crônica, embora lhe causassem mortes de forma instantânea, enfraqueciam progressivamente os indivíduos, diminuindo a sua capacidade de resistir a doenças ou sobreviver a um acidente, fazendo com que um evento menor se tornasse fatal. Em conjunto, estes perigos cotidianos pintavam um panorama de risco constante, onde a vida era barata e a morte, uma presença esperada. A realidade logística e sanitária a bordo dos navios coloniais ditavam uma verdade inquestionável sobre a gestão dos corpos dos falecidos. Simplesmente, não havia opções viáveis para sua conservação ou armazenamento prolongado. Esta crua limitação, frequentemente subestimada nas narrativas românticas da era, foi o motor principal que cimentou a prática universal do sepultamento no mar, não como uma escolha cultural, mas como um imperativo brutal de sobrevivência e sanidade. Compreender este dilema é essencial para desvendar por que a morte em alto mar adquiria uma dimensão tão despojada de rituais terrestres. Em primeiro lugar, o espaço a bordo destes navios era um bem supremamente escasso e valioso.
Os navios não foram projetados para abrigar corpos de maneira permanente. Cada centímetro cúbico era otimizado para maximizar a carga, fossem bens comerciais, armarmos, provisões para meses ou anos de viagem, ou o maior número possível de passageiros e tripulantes. Os porões estavam atestados com mercadorias que garantiam a viabilidade econômica da expedição. Os conveses inferiores, com os seus tetos baixos e ventilação mínima, estavam destinados à sobrelotação humana, não a morgues improvisadas. Armazenar um cadáver, e muito menos um caixão, teria significado sacrificar espaço vital para a tripulação, os doentes ou as provisões, algo inaceitável numa travessia onde cada recurso era vital. A lógica da sobrevivência primava sobre a solenidade do luto. Mas mesmo que houvesse espaço, o inimigo mais implacável era a putrefação. Sem as tecnologias de refrigeração modernas, um corpo humano começa o seu processo de decomposição quase imediatamente após a morte. No ambiente tropical e subtropical, por onde decorriam muitas das rotas coloniais, este processo acelerava-se exponencialmente devido ao calor, à alta umidade e à proliferação bacteriana. Um cadáver em decomposição torna-se rapidamente uma fonte de odores insuportáveis, emanando gases nauseabundos que impregnariam cada canto do navio. No ambiente já caracterizado pela falta de ventilação, sobrelotação e ausência de saneamento adequado, o fedor da morte tornar-se-ia insuportável e, o que é mais crítico, um risco sanitário maiúsculo. A presença de um corpo em decomposição representava um foco de infecção gravíssimo. As bactérias e os patógenos que proliferavam no cadáver poderiam espalhar-se facilmente pelo ar, contaminar superfícies e o escasso fornecimento de água, e ser transportados por insetos e roedores que infestavam inevitavelmente o navio. Numa época onde as doenças contagiosas já dizimavam a população a bordo, permitir que um corpo se decompusesse teria sido uma sentença de morte para muitos mais. A saúde pública da pequena comunidade flutuante dependia diretamente da rápida e eficiente eliminação de qualquer fonte de contaminação. Não se tratava apenas de comodidade, mas da própria sobrevivência do resto da tripulação e dos passageiros. As rudimentares tentativas de preservar corpos em terra, como o uso de sal, especiarias ou álcool, como rum ou brandy, eram inviáveis em grande escala de um corpo inteiro numa viagem transoceânica. Requereriam quantidades massivas destes produtos, que eram valiosos bens de consumo e não podiam ser desviados para a preservação de cadáveres. Além disso, eficácia seria limitada e temporária, especialmente num ambiente tão hostil à conservação. Não existia a tecnologia nem os conhecimentos para deter o inexorável processo da natureza. Assim, a falta de espaço e o implacável processo de putrefação não deixavam outra alternativa racional. O sepultamento no mar não era uma opção entre outras, era a única solução possível, uma imposição das leis da física, da biologia e da sobrevivência. A crua verdade é que o oceano não era apenas o meio de transporte, mas também o destino final e o cemitério inevitável para aqueles cujas vidas terminavam na vasta imensidão azul embreta constante da insignificante escala da vida humana frente à grandiosidade e às exigências da natureza. No sombrio teatro do Atlântico, onde a esperança e a desdita dançavam sem cessar no convés dos navios coloniais, o sepultamento marítimo ou a inumação no mar não era simplesmente uma disposição prática de um corpo sem vida, mas um ritual sombrio e profundamente enraizado. Embora despojado dos elaborados luxos de um funeral em terra, esta cerimônia, forçada pelas circunstâncias, adquiria uma solenidade peculiar, um último ato de despedida e reconhecimento na imensidão indiferente do oceano. Era uma verdade universalmente aceite. Se morria no mar, o mar seria a tumba. O processo começava com a preparação do corpo, uma tarefa que, embora macabra, se realizava com uma eficiência adquirida pela frequência. O cadáver era despido das suas roupas, que frequentemente se repartiam entre a tripulação ou se lavavam para uso futuro. Depois, era envolto meticulosamente numa mortalha. Esta mortalha costumava ser um pedaço de lona resistente, uma vela velha ou, de maneira mais pessoal e comovedora, a própria rede de descanso do defunto, que tinha sido seu único refúgio e lar durante a travessia. O invólucro era cozido com esmero,
por vezes utilizando agulha e fio de vela, para assegurar que o corpo permanecesse contido e não se desenrolasse prematuramente. Este ato de cozer, frequentemente realizado pelo mestre de velas, ou algum membro da tripulação com habilidade de costura, era a última mostra de cuidado e respeito humano antes da devolução do corpo aos elementos. Fundamental para a eficácia do sepultamento marítimo era a garantia do afundamento. A flutuabilidade natural do corpo humano, acentuada pela decomposição que gera gases, tornava indispensável a adição de peso. Atavam-se objetos pesados aos pés do corpo para garantir uma descida rápida e permanente às profundezas. O mais comum eram balas de canhão, embora também se utilizassem sacos de areia, rochas, lingotes de lastro ou qualquer objeto de metal pesado que estivesse disponível e pudesse cumprir a função. Este ato final de pesar o corpo simbolizava a preparação para a entrega definitiva ao abismo marinho, evitando a angustiante possibilidade de o cadáver flutuar à deriva, tornando-se um macabro lembrete visual para o resto da viagem, ou, pior ainda, uma ameaça sanitária persistente. Uma vez preparado, celebrava-se uma breve mas solene cerimônia. Toda a tripulação que não estivesse de serviço essencial reunia-se no convés, com as cabeças descobertas, em sinal de respeito. Se houvesse um capelão ou sacerdote a bordo, ele presidiria ao rito, recitando passagens do livro de oração comum ou das escrituras pertinentes, orações pela alma do defunto e pelo consolo dos vivos. Na ausência de um clérigo, esta tarefa recaía no capitão ou no oficial de maior patente. As suas palavras, embora frequentemente breves e pronunciadas com a voz endurecida pelo vento e pelo mar, eram o último vínculo com a civilização e a fé. Não havia flores, nem cortejos fúnebres, nem música, apenas o lamento do vento nas enxárcias e o embalo incessante das ondas. Finalmente, chegava o momento da despedida. O corpo, agora um vulto pesado e envolto, era colocado sobre uma prancha improvisada, frequentemente um tabuão, ou era içado até a borda. Com um silêncio reverente, que só era quebrado pela voz do oficial a dar a ordem, a extremidade da prancha era inclinada ou o corpo era deslizado, frequentemente do lado de barlavento, para evitar que a ressaca o batesse contra o casco do navio. Com o chapinhar, o corpo submergia nas profundezas, desaparecendo no imenso azul. O olhar dos presentes perdia-se no ponto onde o corpo desaparecera, um adeus final a um companheiro, um parente, um ser humano cujo destino agora pertencia ao mar. A cerimônia terminava, a tripulação voltava aos seus labores, e o navio continuava a sua implacável travessia, deixando para trás outra vida, outro silêncio, outra tumba anônima na vasta e imensurável extensão do oceano. Este ritual, pela sua simplicidade forçada, encerrava uma brutal honestidade sobre a vida e a morte na era dos navios coloniais, um testemunho da resignação e da dura realidade. O sepultamento marítimo, embora ditado pela mais crua das necessidades, transcendia a mera prática logística para se adentrar nas profundas águas do simbolismo e da superstição que impregnavam a vida dos marinheiros na era colonial. O oceano não era apenas um meio para um fim, era uma entidade viva, caprichosa e poderosa, capaz de conceder fortuna ou arrebatar vidas. Neste contexto, a despedida final de um corpo ao mar não era um ato vazio, mas um ritual carregado de significado. Um tributo ao poder indomável da natureza e uma manifestação da fatalidade que espreitava em cada um. Para os marinheiros, cujo mundo se limitava à madeira do seu navio e ao infinito azul que os rodeava, o mar era tanto seu lar como a sua eventual tumba. A superstição era uma força poderosa que preenchia os vazios deixados pela ciência e pela incerteza constante. Acreditava-se que o oceano tinha um apetite insaciável, que reclamava os seus filhos perdidos e que a sua fúria podia ser apaziguada com respeito e certos ritos. Um enterro em terra significava uma separação do elemento que tinha sido a sua vida. Um enterro no mar, pelo contrário, era uma fusão, uma dissolução na vasta e indiferente matriz que o sustentara. Era a devolução do corpo ao grande todo, ao imenso abismo que, segundo algumas crenças, guardava as almas dos marinheiros falecidos. Esta perspectiva, embora forçada, oferecia uma forma de consolo sombrio, uma integração com o elemento que definia a sua existência.
As superstições em torno dos mortos no mar eram numerosas e variadas, frequentemente concebidas para conjurar a má sorte ou assegurar uma passagem pacífica para a alma. Um enterro incorreto ou a falta de um rito mínimo acreditava-se que podia enfurecer o mar, provocando tempestades, má sorte na pesca ou até que o espírito do falecido vagueasse pelo navio, um espectro faminto de descanso. Por isso, apesar da pressa e da pragmática necessidade, tentava-se manter uma forma de dar coro. O ato de cozer a mortalha era, em si mesmo, um ritual carregado de simbolismo. Em algumas tradições, a última pontada por vezes atravessava o nariz do defunto. Embora isto possa ser mais uma lenda do que uma prática generalizada, destinada a assegurar que o falecido estava realmente morto, selava não só o invólucro, mas também o destino da alma, impedindo que regressasse para atormentar os vivos. O facto de o corpo se afundar rapidamente também tinha o seu próprio simbolismo. Um corpo que flutuava à deriva era considerado um mau presságio, um espírito inquieto, incapaz de encontrar descanso. Por isso, o peso adicionado não era apenas uma questão prática, mas um ato simbólico para assegurar que a alma do marinheiro se unisse às profundezas, encontrando o seu lugar no reino submarino. A ausência de um funeral próprio em terra forçava a tripulação a internalizar a perda de uma maneira distinta. O mar convertia-se num imenso cemitério anônimo, e cada onda, cada dia de navegação, era um lembrete silencioso daqueles que tinham sido engolidos pelas suas águas. Esta fusão com o mar, embora brutalmente pragmática, também gerava um sentido de camaradagem e um laço inquebrável entre os marinheiros. Partilhavam não só a vida a bordo, mas também a mesma possibilidade de um destino final no oceano. A solenidade do momento de deslizar o corpo pela borda era uma afirmação tácita da sua própria mortalidade e da força indomável da natureza. Era uma despedida carregada de respeito, resignação e da compreensão de que, no vasto teatro do oceano, as leis humanas se dobravam perante o imperativo do mar e que o ciclo da vida e da morte se desenrolava sob as suas próprias regras, deixando os vivos com o fardo da memória e a omnipresente sombra do desconhecido que jazia sob aqui. Este simbolismo, nascido da necessidade, tecia-se na própria fibra da cultura marítima, convertendo o ato mais sombrio numa parte integral da relação do homem com o implacável mar. Além dos aspectos logísticos e rituais, a omnipresença da morte nos navios coloniais impunha um fardo psicológico imenso e frequentemente subestimado sobre a tripulação e os passageiros. A confrontação repetida com a mortalidade, longe das estruturas de apoio e dos rituais de luto que existiam em terra firme, forjava uma psique endurecida, mas também deixava cicatrizes emocionais profundas e permanentes. O impacto de ver companheiros, amigos ou entes queridos sucumbir dia após dia, sem a possibilidade de um adeus íntimo ou uma tumba marcada, era uma experiência traumática que moldava a mentalidade dos sobreviventes e a cultura a bordo. Inicialmente, a morte de um companheiro podia gerar uma dor aguda e um medo palpável. Cada falecimento era um lembrete visceral da própria vulnerabilidade. Os marinheiros, em particular, formavam laços estreitos nas duras condições da vida a bordo. A perda de um camarada não era apenas uma pena pessoal, mas também uma diminuição da força de trabalho do navio, aumentando o fardo sobre os ombros dos restantes. No entanto, à medida que as viagens se prolongavam e as doenças faziam estragos, a frequência das mortes podia levar a uma forma de dessensibilização. O cérebro humano tem uma notável capacidade de se adaptar a circunstâncias extremas, e perante a impossibilidade de processar cada perda individualmente, muitos desenvolviam uma couraça emocional. A morte normalizava-se, convertia-se numa parte esperada da rotina, mais uma estatística na sombria viagem. Este mecanismo de enfrentamento, embora necessário para a sobrevivência mental, acarretava o risco de uma desumanização gradual da perda. O ritual do sepultamento no mar, embora prático, oferecia um encerramento mínimo. Não havia velórios, nem a oportunidade de chorar em privado, nem a tranquilidade de saber onde jaziam os restos mortais. O corpo desaparecia no vasto e indiferente oceano, apagando toda a evidência física da sua existência e deixando apenas o eco de uma vida. Esta ausência de um luto adequado podia gerar um trauma acumulativo.
As emoções não processadas eram reprimidas, contribuindo para um ambiente de melancolia subjacente, ressentimento ou mesmo ira. A culpa do sobrevivente era um peso invisível que muitos carregavam. Por que eu sobrevivi e eles não? Poderia ter feito. Estas perguntas sem resposta gestavam-se no silêncio das noites em alto mar. Além disso, o ambiente de um navio colonial era um cadinho de medo. O medo da doença, dos acidentes, da escassez de comida, da autoridade brutal do capitão e, constantemente, o medo da própria morte. A visão de um companheiro a agonizar, o som da tosse incessante, o cheiro da febre, ou o repentino e brutal fim de um acidente, gravavam estas imagens na mente dos observadores. Num espaço tão confinado, a morte de um era uma experiência comunitária que não se podia iludir. O contato constante com a doença e a decomposição, mesmo antes de o corpo ser lançado pela borda, era uma prova constante da fragilidade da vida. Para muitos, a única forma de enfrentar esta realidade era o fatalismo. Adotava-se a ideia de que o seu destino estava selado e que o mar ou a doença os reclamariam quando fosse a sua hora. Este fatalismo, embora proporcionasse uma espécie de paz resignada, também podia conduzir à apatia e à diminuição da vontade de lutar. Outros recorriam ao álcool, quando disponível, à violência ou à religião como formas de escape ou consolo. A camaradagem, embora ferida pela perda, também se reforçava, no meio da adversidade partilhada. Os marinheiros e passageiros dependiam uns dos outros para o apoio emocional e físico, formando uma irmandade forjada no cadinho da sobrevivência e da morte. O fardo psicológico era um tributo invisível e constante que cada alma a bordo pagava pelo mero facto de existir no implacável domínio do mar. A morte em terra firme, na maioria das culturas e épocas, esteve envolta numa série de rituais, costumes e expectativas que procuram honrar o defunto, consolar os vivos e proporcionar um sentido de encerramento. Desde o velório e a preparação meticulosa do corpo, até ao cortejo fúnebre, o enterro em cemitérios abençoados com lápides e epitáfios, e os períodos de luto prolongado, a sociedade oferecia um enquadramento para processar a perda. No entanto, a morte nos navios coloniais era um violento contraste com estas enraizadas tradições. Uma disparidade que despojava o fim da vida de grande parte da sua dignidade cerimonial e os sobreviventes dos consolos familiares. Em terra, o corpo era sagrado. Era lavado, vestido com as suas melhores roupas e apresentado à comunidade para uma última despedida. A ideia de que o corpo se conservasse, ainda que apenas por alguns dias, era fundamental. Acreditava-se que a alma não abandonava completamente o corpo, até depois de algum tempo, ou que o corpo era um recipiente que merecia respeito na sua transição final. As famílias tinham a oportunidade de tocar, chorar e dizer adeus num ambiente controlado e sagrado. As tumbas, com os seus nomes e datas, serviam como âncoras para a memória, lugares de peregrinação e lembretes tangíveis da existência de um ente querido. No mar, tudo isto se desvanecia. A preparação do corpo reduzia-se a envolvê-lo numa lona e adicionar peso. Não havia roupas especiais, nem banhos purificadores, nem o cuidado amoroso das mãos familiares. A urgência sanitária e a falta de recursos desterravam qualquer pretensão de dignidade terrena. O corpo era um objeto que devia ser disposto rapidamente, não um ente querido a quem se velava. A cerimônia, embora existisse, era uma versão espartana e apressada dos ritos religiosos, ditada pelo tempo e pelas condições do mar. A tripulação reunia-se por necessidade e respeito mútuo, não pelo luxo de um luto prolongado. As palavras eram poucas, as orações breves e o chapinhar do corpo ao entrar na água punha um fim abrupto a qualquer manifestação pública de dor. A ausência de uma tumba marcada era talvez a diferença mais comovedora. Em terra, uma lápide era um testamento a uma vida, um lugar onde o enlutado podia regressar para recordar, refletir e sentir uma ligação. No vasto e indiferente oceano, não havia marcadores. As coordenadas do enterro eram efêmeras, desaparecendo com cada milha que o navio avançava. O mar convertia-se num cemitério sem nome, e cada onda uma mortalha invisível para incontáveis almas. Esta falta de um lugar tangível de recordação contribuía para um sentimento de perda irrecuperável,
e para uma impossibilidade de fechar o ciclo de luto de maneira convencional. As expectativas de quem se embarcava nestas viagens também chocavam brutalmente com esta realidade. Muitos colonos, migrantes ou soldados deixavam os seus lares com a esperança de uma nova vida, uma fortuna ou um futuro melhor. As promessas de terras férteis, riquezas inimagináveis ou a glória militar impulsionavam as suas viagens. No entanto, a verdade da travessia era um choque brutal. A fantasia da aventura desvanecia-se perante a realidade da sobrelotação, da doença, da fome e da constante ameaça da morte. A ideia de morrer no mar e ser lançado sem mais cerimônia às profundezas era uma perspectiva aterradora para quem provinha de culturas onde a sepultura em terra era um direito inalienável e uma necessidade espiritual. Esta disparidade entre as expectativas culturais da morte e a crua realidade do ambiente marítimo colonial é um testemunho da dureza da vida naquela época. Revela como as leis da natureza e as limitações logísticas podiam desmantelar até as tradições humanas mais sagradas. No mar, a vida e a morte despojavam-se dos seus adornos, reduzidas à sua forma mais elementar e frequentemente cruel. Um contraste que sublinha a imensa distância que separava a civilização terrestre da brutalidade indomável do vasto oceano. A imensa escala da exploração e colonização, com os seus fluxos migratórios massivos e as suas incontáveis expedições comerciais e militares, deixou um legado inaudível nas profundezas do oceano. O dos corpos perdidos e das vidas esquecidas. A verdade que ninguém conta plenamente é que o mar não é apenas uma testemunha da história, mas um vasto e anônimo cemitério, o lugar de descanso final para milhões de pessoas, cujos nomes nunca foram gravados numa lápide, cujas histórias se dissolveram nas correntes oceânicas. Estes esquecidos do Atlântico e de outros mares constituem uma parte fundamental, embora silenciosa, da narrativa colonial. A falta de registros detalhados das mortes a bordo é uma das principais razões pelas quais a verdadeira magnitude desta tragédia é difícil de apreender. Embora alguns capitães levassem um diário de bordo que podia incluir uma menção lacônica de um falecimento, um homem perdeu-se pela borda, morto de febre, estes registros raramente ofereciam detalhes sobre a identidade completa do falecido, circunstâncias exatas da sua morte ou a localização precisa do enterro. Para os passageiros de menor categoria, os marinheiros comuns, os soldados rasos, especialmente os escravos africanos traficados na travessia do Atlântico, cujas vidas eram consideradas meras mercadorias, a individualidade era apagada por completo no momento da sua morte. A sua existência terminava com o chapinhar, e a sua memória desvanecia-se tão rapidamente como os rastros do navio. Os navios negreiros, em particular, são um capítulo especialmente sombrio desta história de corpos perdidos. Estima-se que milhões de africanos morreram durante a brutal travessia do Atlântico, vítimas de doenças, desnutrição, violência e extrema sobrelotação. Os seus corpos eram rotineiramente lançados pela borda, sem qualquer cerimônia, como uma forma de se livrar de carga defeituosa ou para prevenir a propagação de doenças entre os sobreviventes. A desumanização era total e o oceano tornou-se uma imensa vala comum para uma das maiores tragédias humanas da história. Estas mortes não eram apenas estatísticas, mas tragédias pessoais de indivíduos arrancados dos seus lares e privados até de um enterro digno. O legado destes corpos perdidos é que grande parte da história da era colonial permanece inaudível. As narrativas oficiais tendem a focar-se nos heróis, nas descobertas, nas conquistas e nas riquezas. No entanto, por trás de cada mapa traçado, cada colônia fundada e cada rota comercial estabelecida, encontra-se uma imensa e silenciosa legião daqueles que não conseguiram. Os seus restos descansam no leito marinho, dissolvidos pelo tempo e pelas profundezas, sem monumentos, sem nomes, sem histórias contadas. A sua ausência física nos registros históricos é um testemunho da brutalidade da época e da natureza descartável de muitas vidas na busca da expansão imperial. Recordar estes esquecidos não é apenas um exercício de empatia, mas um ato necessário para uma compreensão completa e honesta da história. Implica reconhecer o custo humano real do progresso e da ambição e honrar as vidas que se sacrificaram nas condições mais extremas. O oceano, na sua vasta e insondável memória,
guarda os segredos de milhões de destinos truncados, um cemitério sem lápides, um lembrete perpétuo da fragilidade da vida humana frente à ambição e à implacabilidade da natureza na era dos navios coloniais. É uma história que não foi contada com a suficiente profundidade, mas que ressoa no silêncio das profundezas, esperando ser ouvida e reconhecida. A brutal realidade da gestão dos corpos nos navios coloniais, nascida da imperiosa necessidade das limitações tecnológicas, contrasta drasticamente com as práticas e o reconhecimento que se outorgam hoje em dia àqueles que falecem no mar. O que uma vez foi uma rotina sombria e desprovida de cerimoniais prolongados, transformou-se ao longo dos séculos, evoluindo de um mero ato de disposição sanitária para um ritual que busca honrar e recordar. Embora a imensidão do oceano continue a ser a última morada para muitos. Com o advento da tecnologia moderna, especialmente a refrigeração e a capacidade dos navios de armazenar corpos de forma segura, as inumações marítimas tornaram-se muito menos frequentes e estão estritamente regulamentadas. Atualmente, o enterro no mar é uma opção escolhida por razões específicas, como o desejo de marinheiros veteranos ou em casos onde é rusticamente a única opção viável, como em submarinos ou em expedições científicas muito remotas, e realiza-se com uma solenidade e um protocolo muito definido, frequentemente com a presença de um clérigo e honras militares. As leis internacionais e nacionais regulam onde e como se podem realizar estas inumações, garantindo que sejam ecologicamente responsáveis e respeitosas. A necessidade de proteger a saúde da tripulação continua a ser uma preocupação, mas é abordada com meios muito mais sofisticados e humanos. O desenvolvimento da medicina, da saúde pública e da bacteriologia transformou por completo o conhecimento sobre a prevenção de doenças no mar. As condições de higiene a bordo dos navios modernos são incomparavelmente superiores. E o fornecimento de água e alimentos frescos é uma prioridade. As epidemias que dizimaram as tripulações coloniais são agora eventos extremamente raros na navegação comercial ou militar. Os avanços nas comunicações também permitem que as notícias de uma morte cheguem à terra quase de imediato, e em muitos casos, os corpos podem ser repatriados. No entanto, o legado dos esquecidos da era colonial persiste na memória coletiva e nos esforços contemporâneos para reconhecer a vasta escala de vidas perdidas. Museus marítimos, memoriais e projetos de investigação histórica esforçam-se por reconstruir as histórias daqueles que pereceram nas travessias transoceânicas, especialmente no contexto do tráfico transatlântico de escravos. Realizam-se cerimônias comemorativas nas costas ou no mar para honrar os milhões de africanos que encontraram a sua tumba no Atlântico, um ato de reconhecimento tardio de uma das maiores tragédias humanas. Estes esforços buscam dar voz aos que não tiveram lápide nem nome na história. A verdade dos corpos nos navios coloniais confronta-nos com a crua realidade do sacrifício humano que sustentou a expansão global. Não é uma verdade cômoda, mas é fundamental para compreender plenamente os custos e as consequências daquela era. Obriga-nos a olhar para além da glória da conquista e da descoberta para reconhecer o sofrimento individual e a perda massiva. O oceano, que uma vez foi um indiferente devorador de corpos, converteu-se agora num vasto santuário da memória, um lembrete da resiliência humana frente à adversidade e da importância de recordar aqueles que, por necessidade ou por crueldade, foram devolvidos às suas profundezas. A história dos navios coloniais não está completa sem o reconhecimento dos seus mortos silenciosos, aqueles cujo destino final foi a imensurável vastidão azul. O seu legado, embora sem marcas, é um testemunho eterno da inclemência da vida no mar e do preço incalculável da aventura humana. A crua realidade da morte no mar, e em particular a sombria prática do sepultamento marítimo durante a era colonial, encontrou uma complexa e frequentemente ambivalente representação na arte, na literatura e no folclore da época e das subsequentes, enquanto os registros históricos e médicos nos oferecem os factos frios. É no domínio da expressão cultural que podemos vislumbrar como esta omnipresente fatalidade era percebida, romantizada, silenciada ou confrontada pelas sociedades que dependiam tão profundamente da navegação. Este capítulo examina como o destino dos corpos no mar se traduziu, ou se absteve de traduzir,
nas manifestações artísticas. Durante o apogeu da era colonial, grande parte da arte e da literatura naval tendia a idealizar a vida marítima, focando-se na aventura, na glória da descoberta, na ferocidade das batalhas navais e na imensidão sublime do oceano. Pinturas de navios majestosos com velas desdobradas, retratos de capitães heroicos e relatos de expedições bem-sucedidas eram a norma. Nesta narrativa dominante, a morte por doença, a sobrelação ou o brutal destino dos corpos sem rito eram frequentemente ocultados ou minimizados. Representar a realidade dos cadáveres em decomposição, os marinheiros cobertos de chagas pelo escorbuto, ou o ato de lançar um corpo pela borda sem solenidade, teria chocado com a imagem de fortaleza, ordem e heroísmo que as potências coloniais desejavam projetar. A glória da empresa não podia ser manchada pela sordidez da mortalidade comum. No entanto, o folclore e as canções marinheiras, chante, continham frequentemente ecos desta realidade, embora de forma velada ou com um humor macabro, refletindo a familiaridade dos marinheiros com a morte. Não obstante, à medida que a sensibilidade social evoluía e o romantismo cedia passo a um realismo mais cru, alguns artistas e escritores começaram a explorar o lado mais sombrio da vida marítima. Autores como Herman Melville, em obras como Moby Dick, embora posterior à era colonial estrita, a sua visão da vida no mar é relevante, embora não se foque explicitamente no enterro dos corpos de escravos, aborda a loucura, a brutalidade e inevitabilidade da morte na vastidão oceânica, refletindo a insignificância humana frente à natureza. A descrição de naufrágios e a perda de vidas torna-se mais vívida, e o mar adquire uma personalidade devoradora. O poema The Reign of the Ancient Mariner de Samuel Taylor Coleridge é um exemplo clássico da representação da morte no mar como uma maldição e uma desolação, onde os marinheiros mortos se tornam espectros num navio fantasma, refletindo a angústia do sobrevivente. Na pintura, a representação direta dos sepultamentos marítimos foi menos frequente do que a das batalhas navais ou das paisagens marinhas. No entanto, algumas obras, especialmente no século XIX, começaram a insinuar a presença da morte e do sacrifício. Pintores como J. Turner, embora não de forma literal sobre enterros, capturaram a fúria do mar e a vulnerabilidade das embarcações, sugerindo a imensa tragédia que podia ocorrer. As representações do Titanic ou de navios marcantes em tempestade violentas no século XX, embora mais tardias, carregam o eco da mesma indefensabilidade. Mais diretamente, a iconografia dos marinheiros perdidos no mar, com as suas almas reclamadas pelas profundezas, tornou-se um tema recorrente na arte funerária e memorial das comunidades costeiras. É na representação do Holocausto da passagem do meio que a arte e a literatura procuraram, mais recentemente, confrontar a verdade mais brutal sobre os corpos perdidos. A partir do século XX, com o aumento da consciência sobre a escravatura, artistas africanos e afro-americanos, bem como escritores e historiadores, utilizaram as suas obras para visualizar o horror da passagem do meio. Romancistas como Toni Morrison em Beloved, embora focada nas consequências da escravatura, evoca o trauma da travessia e a presença fantasmagórica dos mortos na água. Esculturas e memoriais modernos, frequentemente situados em costas africanas ou americanas, utilizam o conceito do Grande Oceano como tumba para honrar os milhões de escravos cujos corpos foram lançados pela borda. Estas obras contemporâneas procuram preencher o vazio deixado pela falta de um enterro digno, criando uma memória coletiva, onde antes só havia silêncio e esquecimento. Em resumo, a representação cultural da morte no mar evoluiu desde a negação e a idealização até um confronto mais direto com a brutalidade e o sacrifício. Enquanto a era colonial preferia frequentemente ignorar a crua realidade do destino dos corpos, as épocas posteriores procuraram resgatar estas histórias do anonimato, transformando o vasto cemitério azul num lugar de memória e reflexão. A arte e a literatura convertem-se assim nos guardiães de uma verdade que o pragmatismo da sobrevivência colonial tentou silenciar, assegurando que os ecos daqueles corpos perdidos continuem a ressoar na nossa consciência histórica. O impacto da morte na cartografia e na navegação, a omnipresença da morte nos navios coloniais
não só afetou a vida e a psique dos marinheiros e passageiros, mas de maneira subtil, mas fundamental, também influenciou as próprias práticas da navegação, da cartografia e do desenho naval da época. Embora nem sempre de forma explícita nos mapas, o conhecimento empírico dos perigos inerentes à travessia e à altíssima mortalidade impulsionaram melhorias e adaptações que, com o tempo, procuraram mitigar os riscos e, em certa medida, conter o sombrio saldo de vidas perdidas em alto mar. Estas influências, embora não diretamente marcadas nas cartas de navegação com símbolos de tumbas, manifestavam-se na evolução constante das rotas, das técnicas e da própria concepção da Sugasa no imprevisível domínio marítimo. Inicialmente, a cartografia não refletia diretamente a mortalidade em termos de localização dos mortos, mas concentrava-se na representação dos perigos geográficos conhecidos: escolhos, bancos de areia, correntes traiçoeiras e zonas com ventos imprevisíveis ou calmarias mortais. No entanto, o registro de naufrágios, frequentemente resultado de tempestades violentas, erros de navegação ou a fraqueza extrema de tripulações, dizimadas pelo escorbuto ou pela disenteria, começou a influenciar a criação de mapas mais detalhados e o estabelecimento de rotas marítimas consideradas mais seguras. Cada navio perdido, cada vida ceifada por um recife oculto ou uma tempestade imprevista, aportava uma lição brutal que se incorporava, de forma tácita, ao corpus de conhecimento náutico. Os capitães e cartógrafos analisavam os relatórios de desastres, procurando padrões que lhes permitissem identificar zonas de alto risco. Os livros de roteiro e as cartas de navegação da época, embora não marcassem tumbas, delineavam zonas de perigo que indiretamente aludiam à ameaça constante da morte, convertendo o conhecimento da mortalidade numa guia para a sobrevivência. As rotas adaptavam-se para evitar calmarias equatoriais que prolongavam o sofrimento e a doença, ou para procurar ventos favoráveis que acelerassem a chegada ao porto antes que as provisões e as vidas se esgotassem. A velocidade, neste contexto, era um imperativo de sobrevivência. O desenho naval, por sua parte, experimentou uma evolução constante impulsionada, em grande parte pela necessidade de melhorar a resistência dos navios aos elementos e, de forma secundária, a habitabilidade, embora sempre dentro das limitações tecnológicas e econômicas. A busca por navios mais robustos, com estruturas capazes de suportar o embate de tempestades ferozes e com uma melhor capacidade para transportar carga valiosa e provisões, não obedecia apenas a critérios econômicos ou militares. Uma embarcação maior e mais rápida podia reduzir significativamente a duração da travessia, o que por sua vez diminuía o tempo de exposição da tripulação e dos passageiros a doenças, a escassez de provisões e a sobrelotação extrema, fatores todos eles diretos de mortalidade. A implementação de melhorias na ventilação, embora rudimentar em comparação com os padrões modernos, a disposição dos espaços para o armazenamento mais eficiente de água potável e alimentos, embora frequentemente insuficientes para as necessidades reais, e o desenvolvimento de desenhos de casco mais estáveis que resistissem melhor ao balanço ou arfar, respondiam a uma tentativa pragmática de tornar as viagens menos letais. Cada pequena melhoria no desenho, desde a forma do casco até a disposição dos conveses, era uma resposta tácita à taxa de mortalidade que carcomia as expedições, um esforço para fazer do navio um refúgio mais do que uma armadilha flutuante. Além disso, a gestão da tripulação e as regulações navais também foram profundamente afetadas pela crua realidade da morte. Embora a disciplina a bordo fosse férrea e frequentemente brutal, a perda constante de marinheiros por doença, desnutrição ou acidente obrigou os almirantados e as grandes companhias comerciais a considerar medidas para preservar a sua mão de obra, que era dispendiosa e difícil de substituir. A criação de hospitais navais em portos estratégicos, especialmente em pontos de reabastecimento ou nas colônias, a incipiente investigação sobre o escorbuto e outras doenças, embora a solução não se generalizasse até muito depois com as reformas de James Lind e o uso de citrinos na Royal Navy no século XVIII, e a lenta melhoria nas rações alimentares, como a inclusão forçada de carne fresca ou citrinos em algumas viagens britânicas, foram respostas diretas ao impacto demolidor da mortalidade na eficiência
e viabilidade das frotas. A própria formação dos cirurgiões de bordo, por limitada que fosse a sua eficácia, era um reconhecimento institucional de que as doenças eram um inimigo tão formidável e constante como qualquer armada rival. A necessidade de substituir os mortos e de manter os vivos em condições de trabalhar forçou uma evolução nas políticas de recrutamento, de provisões e de cuidado a bordo, que lentamente, muito lentamente, começaram a humanizar as travessias. Mesmo a documentação das viagens, embora frequentemente incompleta e seca na sua formalidade, tornou-se uma ferramenta indireta para entender a magnitude das perdas. Os diários de bordo, escritos por capitães ou seus segundos, registravam meticulosamente ou de forma lacônica os falecimentos, as doenças detectadas e os acidentes, provendo dados que, embora não tivessem um propósito forense explícito na sua altura, hoje permitem aos historiadores e demógrafos calcular as taxas de mortalidade, identificar as causas mais comuns de decesso e compreender os padrões de falecimento ao longo das rotas coloniais. Estes registros, na sua fria objetividade e na sua recorrência, são um testemunho inegável de como a morte era uma constante tão ineludível que formava parte intrínseca da logística e do planeamento de cada viagem. A sombra da mortalidade projetada sobre cada mapa, cada carta de navegação e cada bitácula recordava a quem se aventurava no mar que a geografia não se tratava apenas de terra e água, mas também de uma linha invisível onde a vida humana era efêmera e o vasto oceano reclamava, sem piedade nem distinção, o seu tributo silencioso. O legado material e imaterial dos mortos no mar, a imensidão do oceano, que foi o destino final para milhões de vidas durante a era colonial, não só engoliu corpos, como também absorveu uma vasta quantidade de objetos pessoais, ferramentas, mercadorias e fragmentos das próprias embarcações. O leito marinho converteu-se assim numa vasta cápsula do tempo, um arquivo submerso que guarda os últimos vestígios materiais dessas existências truncadas. Além dos restos físicos, a recordação destas perdas teceu-se no imaginário coletivo, deixando um legado imaterial que perdura até aos nossos dias. O destino final dos corpos lançados pela borda era acompanhado, frequentemente, dos poucos bens pessoais que o falecido pudesse possuir. Um pequeno baú, uma navalha, algum objeto de valor sentimental, ou mesmo a roupa que não se considerava reutilizável, podiam acompanhar o corpo ao abismo. Estes objetos, embora insignificantes no grande esquema da história, representavam a última ligação tangível com a vida individual, um eco da humanidade que se afundava no silêncio. No caso de naufrágios catastróficos, não só os corpos se perdiam, mas também a totalidade da carga do navio, tesouros, armas, mercadorias exóticas, mas também os instrumentos de navegação, os diários de bordo e os objetos cotidianos da tripulação e dos passageiros. Estes vestígios materiais, espalhados no leito marinho, são agora as únicas testemunhas mudas dessas tragédias, oferecendo aos arqueólogos submarinos e aos historiadores uma janela fragmentada para as vidas e as mortes que se desenrolaram a bordo. Cada moeda, cada fragmento de cerâmica, cada resto de madeira corroída pelo tempo é um elo com um passado submerso. Mas o legado dos mortos no mar não se limita ao tangível. Deixou uma profunda marca imaterial na psique das sociedades marítimas e coloniais. As histórias de desaparecimentos no mar, de navios que nunca regressaram ao porto ou de pragas que dizimaram populações inteiras a bordo, transmitiam-se de boca em boca, tecendo uma tapeçaria de fatalidade e resignação. Embora a narrativa oficial idealizasse a aventura, a verdade subjacente da precariedade da vida no mar era um conhecimento partilhado. Esta constante ameaça gerou um fatalismo particular nas comunidades costeiras e naqueles que se dedicavam à vida marinha, uma aceitação tácita de que o oceano reclamaria o seu tributo. As orações pelos marinheiros e pelas viagens seguras adquiriram uma intensidade especial, e as cerimônias religiosas nos portos de partida e chegada incluíam frequentemente petições pela proteção contra os perigos do mar, e uma despedida digna se o final chegasse longe de casa. A arqueologia submarina como guardiã da memória submersa. Atualmente, o estudo dos naufrágios da era colonial transcendeu a mera busca de tesouros
para se converter numa disciplina crucial para a compreensão das mortes no mar: a arqueologia submarina. Este ramo da arqueologia é o único que pode aceder diretamente aos cemitérios anônimos do oceano, revelando não só a materialidade da vida a bordo, mas também a crua evidência da mortalidade. Através dos restos dos navios e do seu conteúdo, os arqueólogos estão a reconstruir as histórias silenciadas daqueles que pereceram nas profundezas. Os locais de naufrágio são, em essência, cápsulas do tempo que oferecem uma visão única das condições a bordo. A disposição dos restos, a presença de determinados objetos e a evidência de adaptações ou falhas no desenho dos navios podem oferecer pistas sobre as causas das tragédias. Por exemplo, a descoberta de um navio negreiro com restos de grilhetas e espaços de sobrelotação inimagináveis atesta a brutalidade da passagem do meio e a probabilidade de mortes massivas por doença e violência. As análises dos poucos restos humanos, que conseguem conservar-se em certos ambientes marinhos, como em águas frias ou com baixo oxigênio, podem proporcionar informação valiosa sobre a dieta dos marinheiros, as doenças que padeciam e, em alguns casos, até a origem geográfica dos indivíduos. Isto, embora raro, oferece uma ligação tangível com as vítimas. No entanto, a arqueologia submarina não se limita apenas ao trágico. Os objetos pessoais encontrados nos naufrágios, desde ferramentas a cachimbos ou pequenos amuletos, humanizam a história, conectando-nos com a vida cotidiana e as esperanças daqueles que se aventuraram no mar. Cada objeto recuperado, meticulosamente catalogado e conservado, converte-se num fragmento de uma biografia submersa, um lembrete de que por trás de cada estatística de mortalidade havia uma vida com as suas próprias aspirações e medos. Os projetos arqueológicos modernos focam-se só na recuperação de artefactos, mas na interpretação contextual e na preservação da memória. Procura-se não explorar estes locais como meros depósitos de tesouros, mas protegê-los como patrimônio cultural e como lugares de profundo significado histórico e comemorativo. O papel da memória histórica e da comemoração na atualidade. À medida que nos afastamos da era colonial, a forma como recordamos e comemoramos os mortos no mar evoluiu drasticamente. Da omissão e do silêncio, passamos a um esforço consciente para reconhecer e honrar aqueles cujas vidas terminaram na imensidão azul, especialmente as vítimas da escravatura transatlântica. Esta mudança reflete uma maior sensibilidade ética e uma busca por uma narrativa histórica mais completa e justa. Os memoriais contemporâneos dedicados à passagem do meio são um testemunho eloquente desta mudança. Em diversas costas de África, América e Caraíbas, ergueram-se monumentos que prestam homenagem aos milhões de africanos que pereceram durante o seu transporte forçado. Estes memoriais, frequentemente simbólicos e abstratos, procuram representar a vastidão da perda e a ausência de tumbas individuais, convidando à reflexão sobre o sofrimento humano. As cerimônias anuais que se realizam no mar, onde se lançam flores ou se pronunciam orações em memória dos antepassados escravizados, são uma tentativa de proporcionar um enterro simbólico e um encerramento espiritual que nunca foi possível na época. Além dos memoriais físicos, a investigação histórica e genealógica ganhou uma importância crescente. Projetos que procuram identificar os nomes dos navios negreiros, as rotas que tomaram e, na medida do possível, os nomes dos indivíduos a bordo, são um esforço para resgatar a individualidade da amnésia histórica. Cada nome recuperado, cada fragmento de uma história pessoal reconstruída, é um ato de resistência contra a desumanização que caracterizou essas travessias. A difusão desta informação através de museus, exposições e plataformas digitais contribui para educar as novas gerações e para assegurar que o legado dos esquecidos se perca. Em última instância, o reconhecimento dos mortos nos navios coloniais, e em particular daqueles que sucumbiram à brutalidade da escravatura, é um lembrete de que a história não se escreve apenas com as vitórias e os sucessos, mas também com o imenso custo humano. O oceano, que uma vez foi um cúmplice silencioso da tragédia, transformou-se num vasto santuário da memória, um espaço para a reflexão e a reconciliação. Honrar aqueles cujo destino final foi imensurável vastidão azul, não é apenas um ato de respeito para com o passado, mas uma lição vital para o futuro,
um apelo à empatia e à consciência das consequências da ambição desmedida e da desumanização. A história dos navios coloniais, portanto, só está completa quando se ouve o silêncio dos seus mortos e se reconhece o seu eterno repouso no grande abismo. O luto em terra firme, ecos de uma ausência imarcável. Enquanto os corpos dos falecidos no mar eram engolidos pelas profundezas, em terra firme, as famílias e comunidades que os esperavam enfrentavam uma forma de luto particularmente dilacerante. A ausência de um corpo para velar, de uma tumba para visitar e, frequentemente, de uma confirmação definitiva da morte. Esta incerteza e a falta de um ritual de despedida adequado deixavam feridas emocionais que transcendiam gerações, moldando a cultura do luto nas sociedades costeiras e coloniais. A espera por notícias de um navio que se atrasava, ou a chegada de um navio com a sombria lista dos que não tinham sobrevivido, era uma experiência angustiante. Ao contrário das mortes em terra, onde a comunidade podia reunir-se para oferecer consolo e apoio, a morte no mar significava frequentemente um luto solitário e sem encerramento. As viúvas, os órfãos e os pais dos marinheiros e colonos desaparecidos viam-se privados dos ritos funerários que proporcionavam uma estrutura e um propósito à dor. Não havia um corpo para lavar e vestir, nenhum caixão para levar, nenhuma sepultura onde depositar flores. A única tumba era o vasto e inalcançável oceano, um lugar que pela sua imensidão resultava incompreensivelmente cruel. Esta falta de um lugar tangível de recordação gerava uma memória fantasmagórica. Os entes queridos agarravam-se aos poucos objetos pessoais que o falecido tinha deixado em casa ou às últimas cartas enviadas, como únicos vestígios de uma vida que se desvanecera no horizonte. A imaginação preenchia os vazios, construindo cenários da morte que podiam ser mais aterradores do que a realidade. As histórias de naufrágios, de tempestades devastadoras ou de doenças a bordo tornavam-se lendas locais, alimentando o medo e a superstição, mas também servindo como uma forma de processar coletivamente o trauma. Em muitas comunidades costeiras, desenvolveram-se rituais substitutos, missas em honra dos perdidos no mar, placas comemorativas em igrejas sem corpos por baixo, ou o simples costume de olhar para o horizonte ao entardecer, como se o mar pudesse devolver aqueles que reclamaram. A incerteza legal e econômica também era um fator crucial. A declaração de um marinheiro ou colono como morto no mar podia demorar anos, deixando as famílias num limbo legal e financeiro. As heranças não podiam ser reclamadas, as dívidas não podiam ser saldadas e a vida não podia avançar plenamente enquanto a esperança, por tênue que fosse, de um improvável regresso persistia. Esta prolongada agonia acrescentava uma camada de sofrimento prático à já avassaladora pena emocional. O impacto destas perdas massivas não afetou apenas as famílias individuais, mas também moldou a demografia e a estrutura social das comunidades costeiras, criando uma cultura de resiliência forçada e uma profunda ligação com o mar, que era tanto provedor como devorador de vidas. A evolução da ética e do direito marítimo perante a morte, a crua realidade da morte no mar e a necessidade de gerir os corpos dos falecidos, impulsionou uma lenta mas significativa evolução nas normas éticas e no direito marítimo. O que começou como uma prática pragmática ditada pela sobrevivência, com o tempo foi adquirindo camadas de regulação e consideração humana, refletindo uma mudança na sensibilidade social e no reconhecimento do valor da vida individual, mesmo na imensidão do oceano. Durante a era colonial, as regulações sobre a morte a bordo eram mínimas e focavam-se principalmente na prevenção de doenças e na manutenção da disciplina. O enterro no mar era um costume universalmente aceite, com poucas diretrizes formais além da necessidade de assegurar o afundamento do corpo. No entanto, à medida que as frotas cresciam e a navegação se tornava mais regular, a necessidade no registro e um protocolo tornou-se evidente. Os diários de bordo começaram a incluir entradas mais detalhadas sobre os falecimentos, nem só por razões sanitárias, mas também para fins administrativos e eventualmente legais. Estes registros, embora rudimentares, lançaram as bases para uma maior responsabilização. Com o passar dos séculos e o desenvolvimento do direito internacional, o enterro no mar passou de ser uma prática informal para um ato estritamente regulado. As legislações nacionais e as convenções internacionais
como a Convenção de Londres sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias 1972, estabeleceram diretrizes claras sobre quando, onde e como se podem realizar os enterros no mar. Estas regulações não só procuram proteger o meio ambiente marinho, mas também assegurar que o ato se realize com o devido respeito à dignidade do defunto. Exige que os corpos sejam preparados de certa maneira, que se utilizem materiais biodegradáveis e que o enterro se realize a uma distância mínima da costa e a uma profundidade adequada. A ética marítima também evolui. A figura do capitão, que na era colonial tinha um poder quase absoluto sobre a vida e a morte a bordo, começou a estar sujeita a um escrutínio maior. A responsabilidade de garantir a saúde e a segurança da tripulação e dos passageiros tornou-se um pilar fundamental do seu dever. A investigação sobre as causas das mortes no mar, especialmente as doenças como o escorbuto, levou à implementação de medidas preventivas que, embora tardias, salvaram inúmeras vidas. A provisão de assistência médica a bordo, a melhoria das condições sanitárias e a disponibilidade de rações adequadas tornaram-se requisitos padrão, impulsionados por uma crescente consciência da necessidade de proteger a vida humana no mar. Hoje em dia, a repatriação de corpos é a norma sempre que possível, e o enterro no mar é uma exceção, frequentemente escolhida por desejo expresso do falecido ou da sua família, ou em circunstâncias extremas, onde a repatriação é inviável. Esta transformação reflete uma mudança fundamental na percepção da morte no mar, de uma fatalidade inevitável e desprovida de ritual, para um evento que, embora trágico, se aborda com a máxima dignidade, respeito e conformidade com as leis e a ética modernas. O legado dos esquecidos da era colonial, portanto, nem só nos recorda o custo humano do passado, mas também sublinha o progresso na proteção da vida e da dignidade no implacável domínio do oceano.